Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, eu sou especialista em ações e nesse vídeo aqui de hoje a gente vai falar sobre uma empresa de energia elétrica que os investidores gostam bastante de acompanhar, que é a Neo Energia. Mas antes da gente ir direto para o conteúdo, eu vou te lembrar mais uma vez que se você gostar aqui desse material, gostar aqui desse canal, eu te peço em troca um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque é assim que você vai ajudar o YouTube a entender que esse meu conteúdo é relevante e eu poder então espalhar esse conteúdo para mais pessoas e escalar meu canal, que é o que de fato é a minha meta. Então estou contando com você. A Neo Energia, ao contrário de muitas empresas de energia elétrica que nós temos na bolsa, é uma empresa recente. Ela surgiu lá no finalzinho da década de 90 em um contexto de privatização de algumas concessões que existiam aqui no Brasil, mas só foi em julho de 2019 que a empresa fez seu IPO. Então é uma empresa realmente bem novata. Ela veio a público a R$15, que é o mesmo preço, arredondado ali, que ela está negociada hoje. Ou seja, uma empresa que teve 0% de valorização. Por isso, até mesmo pensando que pode ser uma empresa barata, chama a atenção de muitos investidores. Inclusive aqui nesse vídeo já fiz uma análise um pouco mais aprofundada sobre a sua alocação de capital e quais são os riscos que a empresa já apresentou no passado. Aqui nesse vídeo pode entender um pouco mais sobre esse contexto. Mas o que a gente pode concluir logo de cara é que a Neo Energia, mesmo apesar de sua recente idade na bolsa, não é uma empresa pequena. Tem um valor de mercado ao redor de 18 bilhões de reais, uma empresa bem interessante, inclusive, que já tem várias concessões também de grande porte. Tem tanto a parte de distribuição no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e recentemente também conseguiu a concessão ali de Brasília com a aquisição que ela fez. O que a gente pode esperar aqui nos próximos anos é que a empresa venha crescer um nível até um pouquinho maior que as demais competidores, as demais empresas desse setor. Afinal de contas, ainda existe muita obra a ser entregue. Então, todo ano que tem passando, ela entregando lá uma obra que cresce, que acrescenta ao redor de 1% ao ano, 2% ao ano, mas são várias dessas obras no mesmo ano. Ou seja, de projeto em projeto, mesmo que seja em projetos pequenos em relação ao seu porte hoje, que já é bem interessante, mas no montante cada ano, a empresa consegue crescer bastante. E a partir de que todas as obras já fiquem prontas, o que a gente já pode esperar que essa é uma empresa que ainda vai ter uma relevância muito alta em distribuição de energia, que deve representar ao redor de 90% do seu EBITDA. Mas também é importante reforçar que a empresa não é só isso. Ela também tem alguns ativos de transmissão, que também vem fazendo algumas obras e também vem atuando na parte de geração, principalmente aqui na geração de energia limpa. Então é uma empresa, querendo ou não, diversificada, embora o seu foco ainda seja a parte da distribuição. Mas nesse vídeo aqui a gente vai ter um pouco além, porque recentemente a empresa divulgou algumas notas que não foi muito bem recebido pelo mercado. E eu explico por quê. Hoje, a Neo Energia é controlada por uma outra empresa, que é uma empresa europeia, que inclusive também tem outras empresas e ativos de energia espalhados pela grande parte do mundo. Só que essa empresa espanhola começou a soltar algumas coisas que pode ter algum conflito de governança corporativa. Principalmente porque agora, a partir de então, inclusive é um contrato retroativo desde 2021, olha só o que pode gerar. A empresa vai ter que distribuir 0,9% da sua receita para a sua controladora, para ter ali à sua disposição da sua imagem, poder usar a imagem da sua controladora nos ativos no Brasil. Ou seja, a empresa vai ter que pagar royalties. Mas se a gente parar para pensar, o que isso afeta você utilizar agora a mesma logo, a mesma marca e uma empresa de distribuição de energia? Você pensa, não vai desligar seu chuveiro mais cedo, a sua televisão mais cedo, se mudou a marca da distribuidora de energia. Isso continua a mesma coisa. Então a conclusão que fica é realmente muito estranho. Por que a empresa agora tem que pagar royalties em alguma coisa que não faz muita diferença, mesmo a empresa tendo alegado que faz diferença? Isso com certeza não foi muito bem recebido pelo mercado, que inclusive já fez até os possíveis cálculos, que a partir disso a empresa pode perder cerca de 3% do seu lucro líquido. Obviamente não é nem algo assim assustador de grande, mas ainda assim é 3%, algo que inclusive poderia cair em forma de dividendos para os acionistas. Só que a gente percebe que a queda da cotação das ações foi até mais alta do que a própria queda que pode acontecer no lucro líquido. Então as ações tiveram uma desvalorização ainda maior. E aqui o outro motivo a gente poderia acrescentar. Porque recentemente, com essa compra da distribuidora lá em Brasília, que também é uma empresa que passa por turnaround, alguns analistas falaram que essa compra poderia ser muito cara, que não valeria esse preço, o valuation não seria justificado. De fato, se a empresa ganhou essa concessão, porque ela pagou o mais alto preço. Afinal de contas, é um leilão. Mas se a gente parar para pensar, tanto o segundo player e o terceiro player que estavam nesse leilão pagaram, ofereceram, melhor dizendo, ofereceram quantias próximas
do que a própria Neoenergia ofereceu. Ou seja, se a gente parasse a pensar, se a Neoenergia não fosse a vencedora desse processo de competição, outras empresas que ofereceram quantias semelhantes iriam ganhar. O terceiro ponto que o mercado, obviamente, também não gosta, e aí sim justificado, é o fator de endividamento. Essa é uma das empresas hoje que tem a sua dívida líquida sobre EBITDA, uma das maiores do seu setor, ao redor de 4,3 vezes, que de fato não é ali tão agradável, principalmente agora pensando que grande parte do seu endividamento é no curto prazo, ou seja, a gente não sabe como que a empresa vai ter condições de pagar, muito provavelmente ela vai ter que emitir novas dívidas para pagar aquela que estão vencendo, só que isso traz um pouquinho mais de risco, porque agora que a taxa Selic subindo, o custo do capital torna mais caro, ou seja, a empresa vai ter que pagar uma dívida anterior, provavelmente emitir uma nova dívida com custo ainda mais alto. Inclusive, os próprios bancos já começaram a reanalisar o endividamento da empresa, que já pode impactar bastante no lucro líquido de 2022. Então, se você analisar os múltiplos que os bancos estão esperando do preço do lucro para a Neoenergia, deve fechar algo ao redor de 8 vezes no final desse ano. Algo maior do que já foi em 2021 e do que já foi em 2020. Porque agora os bancos estão esperando um lucro menor, já que o endividamento está subindo e deve subir a um custo de capital maior também. Então, esse aqui seria o terceiro ponto que a gente poderia justificar o porquê que o mercado está batendo as ações da Neoenergia. Agora, por outro lado, a gente poderia defender de alguns pontos. O primeiro ponto que a gente pode defender é o seguinte: se a gente vê que o custo de capital da empresa está subindo conforme a taxa Selic sobe, o custo de capital fica mais caro, mas também existe um outro fator, já que os seus contratos de concessão também são ajustados conforme a inflação. Então, olha só, custo de capital fica mais caro, mas também a empresa pode reajustar seus contratos a um volume mais alto, podendo assim ficar mais balanceado. Então, o que vai acontecer aqui é simplesmente um descasamento. Às vezes aqui as despesas vão reajustar mais rápido do que a receita, mas até o próximo ano isso já é algo que deve ser ali controlado. Então, olha só, dos 3 argumentos que nós utilizamos, que poderia justificar essa queda das ações, 2 deles o mercado está parcialmente coberto de razão. Tanto o fator da governança corporativa, como também do endividamento, que está assim um pouco mais alto. Enquanto que a parte da aquisição que ela fez de uma empresa de turnaround, aí sim o mercado não tem talvez tanta certeza, afinal de contas outras empresas estavam próximas ali da oferta. Só agora, para proteger, fazer agora o outro lado da moeda, a gente pode esperar da empresa um crescimento ainda muito interessante, afinal de contas, cerca de 70% do seu valor de mercado está indo para novos investimentos. A empresa está investindo mais de 11 bilhões de reais, talvez seja uma das maiores empresas que deve investir aí nesse ano, o que com certeza vai acrescentar também bastante receita para os próximos períodos. Ou seja, se você tem interesse em empresas mais de crescimento, a Neoenergia com certeza, e um setor ainda mais, um setor muito consolidado, pode representar taxa de crescimento mais forte do que as demais empresas desse setor. E o segundo ponto é que a empresa ainda negocia com múltiplos de preço mais descontados do que os outros pares do setor, mesmo considerando que o lucro em 2022 não vai ser tão alto, como já foi no passado, mas pensando ainda mais à frente, depois que esse casamento dos fluxos ficar ali, que acontecer, a empresa volta a negociar com desconto. Então, esse é o panorama aqui da empresa. A gente vê que, de fato, existem riscos, existem coisas ruins acontecendo, inclusive naquele vídeo passado eu também te falei sobre isso, mas ainda assim a empresa é negociada a múltiplos mais baratos e tem perspectiva de crescimento. Então, agora, o que você deve fazer é simplesmente balancear se o risco-retorno vale a pena ou não. Eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Mais uma vez, te peço troca um like, uma inscrição no canal para você me ajudar a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu agradeço a atenção e até a próxima.